O Tabernáculo de Moisés. Parte 11. No vídeo anterior, exploramos as referências bíblicas e seus significados no contexto do tabernáculo, um local sagrado que representa a presença de Deus entre o povo de Israel. Abordamos a construção do tabernáculo, os materiais usados, e a forma como os elementos de sua estrutura, como o altar, a Arca da Aliança e os móveis, simbolizam diferentes aspectos da relação entre Deus e o seu povo. Essa reflexão nos prepara para entender melhor os objetos que estavam dentro da Arca da Aliança, que abordaremos no vídeo de hoje. Vamos explorar os objetos dentro da Arca da Aliança e seus profundos significados espirituais. Vamos ao conteúdo. Os objetos dentro da Arca simbolizam as três pessoas da triunidade do Ser de Deus. As tábuas da lei. Temos aqui uma figura de Deus Pai, o legislador. A lei foi dada através de sua voz. A lei simboliza autoridade e poder, que são atribuídos ao Pai. O vaso de ouro contendo o maná. O maná nos remete ao Filho, que é o pão da vida e o pão que desceu do céu. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto, e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que, dele comendo, não morramos. João 6 do verso 48 ao 50. A vara de Arão que floresceu. A vara de Arão é uma figura do Espírito Santo, pois na vara de Arão vemos o princípio de gerar vida e frutificar. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas 5 verso 22 e 23. Revela algo do caráter de Cristo e de seu ministério em e através do corpo. As tábuas da lei, constituída pelas leis moral, civil e cerimonial. A lei moral. Encontrada nos 10 mandamentos e registrada em tábuas de pedra. Foi dada a Israel 3 vezes. Na primeira de forma oral enquanto estavam junto ao Sinai. Então o Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o cimo do monte, e chamou Moisés ao cimo do monte, e Moisés subiu. Êxodo 19 verso 20. Mais tarde foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, lhe deu as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Êxodo 31 verso 18. Depois de serem quebradas, após o episódio do bezerro de ouro, foram escritas segunda vez em pedra. Disse o Senhor a Moisés: corta para ti 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e escrevei nelas as palavras que estavam nas tábuas primeiras, que tu quebraste. Sobe de madrugada ao monte Sinai, e apresenta-te diante de mim no topo do monte. E ninguém suba contigo, nem apareça em toda a terra, nem mesmo ovelhas nem bois, passem diante daquele monte. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e se levantou de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando as 2 tábuas de pedra nas mãos. Êxodo 34 do verso 1 ao 4, e colocados na arca por Moisés, Deuteronômio 10 do verso 1 ao 5, sob o propiciatório aspergido com sangue. A lei civil. Era uma espécie de lei moral amplificada e foram registradas num livro e colocadas ao lado da arca. E aconteceu que, quando Moisés terminou de escrever as palavras dessa lei num livro, até o fim, deu ordem a levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Deuteronômio 31 do verso 24 ao 26. A lei cerimonial. Se referia à graça de Deus e a todos os regulamentos relacionados ao sangue do sacrifício, ao sacerdócio, à adoração no santuário, às festas do Senhor e aos sábados. Êxodo 25 ao 40 e Levítico esclarecem os detalhes. No Sermão do Monte, Mateus 5 ao 7, Jesus assumiu seu papel de legislador. Ele é aquele que exaltou a lei e a tornou gloriosa. O Senhor se agradou,
por amor da sua justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Isaías 42 verso 21. Ele cumpriu a lei em todos seus aspectos, moral, civil e cerimonial. Quando seu corpo foi partido e seu sangue derramado na cruz, ele aboliu a lei cerimonial, pois é a completa expressão da graça de Deus. Ele agora nos chama para uma lei superior. Esta lei não foi escrita em tábuas de pedra, mas pelo dedo de Deus, o Espírito Santo, sobre as tábuas do coração. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram o meu concerto, embora eu fosse o seu Senhor, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais do seu pecado. Jeremias 31 do verso 31 ao 34. Esta é a lei da nova aliança, a lei do amor. O vaso de ouro com o maná. Literalmente falando, o maná era o pão diário vindo do céu que serviu de alimento para o povo de Israel no deserto por 40 anos. Recebeu este nome por causa da reação das pessoas quando o viram pela primeira vez. Maná significa: o que é isto? Era branco, de formato arredondado e doce como mel ao paladar. O cuscuz, que o povo comia, era como a semente de coentro, e tinha o aspecto de bedélio. O povo andava a recolher, e moíam-no em moinhos ou em almofarizes, e o cozinhavam em caldeirões, e faziam bolos com ele, o seu sabor era como o de bolos de azeite. Quando o orvalho descia sobre o acampamento de noite, o maná descia sobre ele. Números 11 do verso 7 ao 9. Espiritualmente, o maná simbolizava a natureza, o caráter e a provisão do Senhor Jesus Cristo como o pão da vida. Jesus é o pão que desceu do céu e que foi ungido com óleo de júbilo. Jesus é doce como o mel e fresco como o orvalho para aquele que crê. Ele é o verdadeiro maná. Todos devem comer dele para não morrer. Ele é a fonte da vida eterna. Ele provê sustento a seu povo durante a jornada pelo deserto. Observações importantes. O maná cessou quando o povo de Israel entrou em Canaã. No dia seguinte, comeram dos frutos da terra, pães asmos e grãos tostados, no mesmo dia. E o maná cessou no dia seguinte, depois que comeram dos frutos da terra, e os israelitas não mais tiveram maná, mas naquele ano comeram dos produtos da terra de Canaã. Josué 5 verso 11 e 12. No 7º dia da semana não havia mais maná, mas no 6º havia o dobro. Porém Moisés lhes disse: Comam hoje, porque hoje é o sábado do Senhor, hoje não o encontrarão no campo. 6 dias o colherão, mas no 7º dia é sábado, nele não haverá. Êxodo 16 verso 25 e 26. Não havia mais maná na Arca da Aliança quando ela foi levada para o Templo de Salomão, o lugar permanente de descanso para a arca. Nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra, que Moisés pôs ali em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito. 1 Reis 8 verso 9. Os vencedores em Pérgamo irão comer novamente o maná escondido guardado na arca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Apocalipse 2 verso 17. A vara de Arão que floresceu. Assim como o fato de a vara de Arão ter brotado atestava que ele era o escolhido de Deus, ou ungido de Deus e sumo sacerdote designado por Deus a Israel, a ressurreição de Cristo dentre os mortos atesta seu sacerdócio eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Mas este, por ser um sacerdote perpétuo, tem o seu sacerdócio imutável. Hebreus 7 verso 24.
Na vara de Arão a vida venceu a morte. Em Cristo a vida se manifesta em beleza e profundidade. O cristianismo é a única religião baseada em um homem que ressuscitou. As tábuas, a lei, o caminho, o maná, a verdade. Jesus Cristo. Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, verso 6. A vara, a vida, a arca em trânsito, coberturas do véu, simbolizando o corpo de Cristo. Pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou, através do véu, isto é, da sua carne. Hebreus 10, verso 20. De couro, simbolizando sua aparência sem formosura. Porque subiu como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, o olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia, que nos agradasse. Isaías 53, verso 2. Pano azul, simbolizando que ele veio do céu. O primeiro homem, da terra, é terreno, o segundo homem é o Senhor, do céu. 1 Coríntios 15, verso 47. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.